Olá, reparador automotivo! Meu nome é Celso, eu sou da Celso Ferramentas e Mecânica Avançada. O assunto de hoje é sobre sonda lambda principal, sonda lambda pós-catalisador, catalisador e a gente vai falar também de AF e porcentagem de etanol. Então, roda a vinheta! Para esse teste que nós vamos fazer na sonda lambda, nós vamos utilizar o PC-Scan 7000 da Napro e nós vamos utilizar o NIO Tecnoscópio. Vamos lá? Eu tenho aqui na minha mão uma sonda lambda planar, uma sonda lambda de 4 fios. A função da sonda lambda é examinar a quantidade de oxigênio que está saindo pelo escapamento ou pela descarga. Com essas informações, a central da injeção eletrônica ela vai montar estratégias para que o motor tenha um funcionamento perfeito, como marcha lenta, rendimento, a questão de aceleração e principalmente nos carros flex, que utiliza a sonda lambda planar, a central vai definir que tipo de combustível está sendo usado, se é álcool, etanol ou gasolina, através dessa informação que a sonda lambda emite para a central da injeção eletrônica. Então é muito importante um teste preciso desse componente. Então vamos colocar o scanner primeiro para a gente fazer a análise. Depois que a gente fazer a análise via scanner, aí nós vamos partir para o teste com o NIO Tecnoscópio, que daí é um teste lá no componente. Vamos lá então? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o PC-Scan lá no veículo. PC-Scan 7000 instalado. Agora vamos abrir o software no computador. Eu tenho aqui os ícones, tá aqui ó, PC-Scan 7000. Vou clicar 2 vezes e ele vai abrir a interface. Ele deu uma mensagem aqui que não foi possível buscar atualizações porque ele já está atualizado. Se ele não tivesse, ele iria pedir para você atualizar o equipamento. Então o meu equipamento está na versão 8, como vocês viram, e aqui é a minha primeira tela. Vamos lá. F1 Scanner, confirma. O PC-Scan 7000 a gente pode usar ele em veículos, caminhões e motocicletas. Porém, o 3000 também dá para usar em motocicleta. Então, F1 veículos. Onix, 1.0 8 válvula. Aí eu tenho ABS, airbag, injeção, transmissão automática e o equipamento genérico. Eu vou vir aqui em injeção, AC-Delco. Aí eu tenho a VCI e eu tenho onde vai ligado o conector de diagnóstico junto com a VCI. Vou dar o Enter e ele vai carregar a VCI. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui ó, avarias, código de diagnósticos. Vamos dar 2 cliques. Aí eu tenho consultar avarias e apagar avarias. Vamos consultar, ver se tem algum código de falha. Lendo avarias. Nenhuma avaria reconhecida, ok. Esse carro, na verdade, ele não tem problema. Aí nós vamos ter aqui também informação de identificação, modo contínuo, funções de controle e funções de configuração e reset. Vamos entrar aqui no modo contínuo para a gente falar sobre a sonda lambda. Então nós vamos ter aqui a parte de funcionamento no modo contínuo já com o carro funcionando em marcha lenta. Esse carro ainda está frio. O teste da sonda lambda tem que ser sempre com o carro quente, de preferência acima de 90 graus, que já tenha ligado a ventoinha umas 2 vezes, para você ter exatidão no seu teste. Mas vamos ver como que ela está nesse momento, com o carro a 60 graus. A sonda lambda está aqui, ó, sonda lambda BS1, vou clicar aqui nela, e sonda lambda B1S2, que é a sonda lambda pós-catalisador. Então vou clicar aqui. Então eu cliquei nesses ícones aqui para eu poder puxar o gráfico. Puxei o gráfico e vou fazer uma análise. Vocês vão observar que a sonda lambda número 1 ela vai estar oscilando. Ela vai oscilar ela vai oscilar de 100 a 900 milivolts, que é a mesma coisa que 0,1 a 0,9 volts. A velocidade dessa oscilação vai definir todas as estratégias de funcionamento do motor. Então, se ela tiver com algum problema, contaminada,
com algum defeito interno, essa leitura ela vai ficar lenta. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele não vai ter tanta frequência nos seus picos. Isso vai fazer com que o carro perca potência. Já a outra sonda lambda, que é a sonda lambda 2, vocês vão observar que ela está parada. Ela está em 700 e ela não sai disso. Isso é bom, tá? Porque se ela oscilar, significa que o catalisador não está fazendo o papel dele. Que a função do catalisador é o quê? É fazer com que os gases nocivos passem por ele e virem gases passivos. E nesse caso, isso está ocorrendo, porque a sonda lambda está mostrando para a gente que ele não está oscilando, ele está travado. Ele está travado em 700. Então a sonda lambda 1 ela tem que oscilar e a sonda lambda 2 tem que ficar na casa dos 700, 650 milivolts. Alguma coisa diferente disso. Na sonda 2, o defeito é no catalisador. E quando dá esse defeito no catalisador, o carro perde em torno de 30% de potência. Os carros mais novos, que utilizam duas sondas, os carros mais antigos não ocorre isso, mas os carros mais novos você perde potência, tá? Então vamos fazer essa análise aqui. O carro ainda está frio, mas a sonda lambda já está com uma velocidade bacana. E o mais interessante ainda seria a gente acelerar esse carro até 2000 RPM, porque daí a gente consegue ter uma visualização melhor desse teste. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu já comecei a acelerar o carro. Para ficar uma melhor visualização, eu vou voltar aqui e eu vou selecionar também a rotação, para a gente enxergar lá no gráfico. Então a gente consegue enxergar que o carro agora está em 2000 RPM. É bom sempre você testar a sonda acima de 2000 RPM, porque daí ela vai trabalhar direitinho. E tem uns carros mais antigos que quando ele está em marcha lenta, a sonda fica meio travada e às vezes você pode fazer um diagnóstico errôneo. Então sempre mantenha 2000 RPM, 2500 RPM para você poder ter um teste 100%, tá? Então aqui eu consigo enxergar a rotação em 2000 RPM, a sonda lambda 1 está oscilando e a sonda lambda 2 está travada. Então no caso desse veículo eu consigo enxergar que a sonda lambda dele está ok, está perfeita. Agora a gente voltou a rotação na marcha lenta e vamos fazer mais umas análises. Vamos tirar aqui a parte do gráfico e vamos analisar a questão álcool no combustível. Então a gente consegue analisar aqui que está marcando 100%. Então o que significa isso? Significa que ele está com 100% de etanol. Então a gente pode garantir que esse carro está com etanol. Se ele estivesse marcando 25 a 28, aí ele estaria com gasolina, porque a gasolina ela tem uma porcentagem de 25 a 28% de etanol na sua composição. Então a gente sempre tem que analisar essa questão. Uma outra situação interessante aqui é a gente analisar essa equivalência ar-combustível. Lambda é sempre igual a 1. Isso a gente aprende lá quando a gente está entendendo como funciona a sonda lambda. Inclusive você que tem dúvida no seu funcionamento, no funcionamento da sonda, se inscreva em nosso canal que a gente já iniciou um curso totalmente grátis de injeção eletrônica e eletrônica embarcada. Então não perca tempo, né? Convide os seus amigos para se inscrever também, porque a gente vai dar esses treinamentos e vai ser muito legal, onde a gente vai a fundo nos componentes. Nós temos também aqui depois o nível de combustível e a temperatura ambiente, mas o que a gente está falando hoje é o quê? A questão da sonda lambda e a questão do AF. Existem alguns veículos, gente, que não está a porcentagem, que ele vai te dar a relação AF, que significa o quê? Quando está marcando 9.00, o carro está com álcool. E quando está marcando 13.2, o carro está com gasolina. Algo diferente disso, pode estar misturado o combustível, ok? Nós temos outra função aqui, que são as funções de controle e função de configuração e reset. Então nós temos aqui também função de configuração e reset. Nós temos aqui zerar a composição do combustível, reset do ajuste de combustível e programar o tipo de combustível. Então eu vou colocar aqui, ó, programar tipo de combustível.
Aí ele pede para eu desligar o carro e só ligar a chave. Então eu vou lá agora desligar o carro e só ligar a chave. Então tá aqui, ó, programar o tipo do combustível E20, E60 e E100. Isso significa etanol 20%, etanol 60% e etanol 100%. O que acontece? Em alguns casos, o cliente, de repente a esposa vai abastecer o carro e o frentista pergunta, que combustível que está aí? Ela nem sabe, põe gasolina, e estava com álcool. Aí o que vai acontecer? Se ela pegar o carro e sair do posto e ir direto para a casa dela e não dar o tempo de pelo menos uns 10 a 15 quilômetros para a central poder identificar que foi mudado o combustível, no outro dia cedo, quando o condutor for dar partida no motor, a central vai interpretar que o carro está com álcool, mas na verdade ele está com gasolina. Então ele pode vir a não pegar ou ficar com dificuldade de funcionamento. Se ocorrer isso, aí você pode vir aqui nessa função, tá, que a gente viu, e você pode forçar o aprendizado. O que você tem que entender é que quando essa informação aqui estiver diferente de 100, por exemplo, vamos supor que ele está marcando ali 85%, 88% de etanol e o carro está com etanol 100%. Quando isso acontecer, você tem que primeiro consertar o carro antes de você vir querer forçar a aprendizagem. Porque tem gente que fica bravo, porque tem alguns sistemas de carros de injeção eletrônica que não tem a opção de você forçar o aprendizado. Porque o fabricante do módulo identifica o quê? Não tem que forçar nada, tem que consertar o carro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe. Então quando marca diferente, é porque tem alguma coisa errada no veículo. Aí você tem que fazer um monte de análise, analisar a parte de óleo, analisar a parte de anti-chama, se não está saturado, analisar se não tem alguma mangueira de ar obstruída ou furada. Então tem que analisar toda essa parte para eliminar a possibilidade de ser alguma coisa externa que esteja afetando no AF. Então não adianta você ir lá e monitorar o AF, forçar o AF sem consertar o veículo. Então vamos começar a fazer diferente. Além dessas informações que eu passei para vocês de AF, a gente tem que analisar também todas as outras leituras que nós vamos encontrar no modo contínuo. Um detalhe que eu esqueci de falar. Quando a gente mostrou aquele gráfico lá atrás, onde você viu a sonda 1 oscilando bastante e a sonda 2 travada, o que acontece? O carro acende a luz da injeção e não dá código de falha nenhum. Então, quando isso acontecer, vocês podem ir correndo testar as duas sondas lambdas, que provavelmente o catalisador pode estar com defeito. Depois desse teste que nós fizemos via scanner, agora a gente vai fazer um teste via osciloscópio. Então agora a gente vai ter que ir lá no carro e fazer o teste correto da sonda lambda. Porque até agora a gente não chegou no carro, a gente só colocou o scanner no carro. Então vamos fazer um teste lá nos componentes. Vamos lá? A sonda lambda planar, ela vai ter 4 fios. 2 fios brancos, que são a resistência de aquecimento, onde a gente vai encontrar a alimentação positiva e negativa, porém a alimentação negativa é modulada pelo módulo. Aí vamos ter o fio cinza, que é o negativo do elemento da sonda, e o fio preto, que é o principal, que é o sinal que gera de 0,1 a 0,9 volts ou de 100 a 900 milivolts. Vamos fazer isso lá na prática agora com o Neo Tecnoscópio. Vamos pegar o Neo Tecnoscópio, o cabo de alimentação dele, que vai ligado no computador. Ele vai acender uma luzinha. Vou colocar ele aqui. Agora eu vou pegar o cabo do canal A e vou ligar no Neo Tecnoscópio. Vou colocar o negativo do canal A na bateria. Agora eu vou abrir o software do Neo Tecnoscópio. Depois que eu abrir a minha tela do Neo Tecnoscópio, eu vou ter aqui os 3 ambientes: osciloscópio, gerador de sinal e a parte do carrinho, onde eu tenho as funções guiadas.
casinha, sensores e eu tenho aqui, ó, sonda lambda. Mas o primeiro teste que eu quero chamar a atenção para vocês é o teste da alimentação. É o teste da alimentação dos fios brancos, que é a resistência de aquecimento. Para esse teste, nós vamos em casinha, atuadores, PWM sonda lambda. Aí ele tem uma imagem mostrando onde que a gente vai colocar, que são nos dois fios brancos. E aqui eu tenho um sinal padrão para a gente poder acompanhar. Eu vou dar o play aqui. Agora eu vou dar partida no carro e vou lá nos fios brancos com uma agulha e eu vou espetar nos dois fios brancos para eu identificar esse sinal que está na tela do computador. Deixa eu dar uma partida no carro. Agora eu vou fazer o teste. Então aqui nós temos a sonda lambda principal, que está ligada no coletor de escapamento. Após o coletor de escapamento nós vamos ter o catalisador. E após o catalisador a gente vai ter a sonda 2. Então essa é a principal. Aqui é o conector da sonda, onde nós vamos ter os dois fios brancos, o fio cinza e o fio preto. Para eu colocar minha agulha desse lado fica ruim, então eu vou colocar a agulha desse lado. Primeiro eu vou testar esses dois fios brancos. Vamos na sequência. Vou colocar minha agulha atrás do fio e vou olhar o que aconteceu aqui no NIL Tecnoscópio. A gente vai identificar que não apareceu nada ainda. Vamos esperar um pouquinho. Como esse carro está quente, a central ela vai enviar o sinal. Olha lá, começou a enviar. Ela vai enviar o sinal modulado para monitorar a temperatura da sonda lambda. Então esse aqui é um sinal modulado que é a central que está enviando para a sonda lambda manter-se aquecida. Olha lá, cortou. Cortou o sinal, ou seja, está chegando negativo direto. Daqui a pouco ela começa a modular de novo. Começou a modular de novo, olha que interessante. Isso é normal, isso é assim mesmo que funciona. Agora a gente vai para o outro fio. Nesse outro fio, nós vamos encontrar positivo. Vamos alinhar aqui na coluna do eixo 0. Aqui a gente conseguiu ver, ó, RMS, ó, 13 volts, que é a tensão do alternador. Ou seja, um fio branco é a alimentação positiva direta e o outro fio branco é um sinal modulado que a central envia. Após esse teste, a gente vai testar agora. Vamos dar um stop. Vamos testar o fio preto, que é o fio principal. Vamos tirar daqui e vamos ligar aqui no preto. Vamos vir aqui. Carrinho, casinha, sensores, sonda lambda. Aí aqui eu tenho uma foto de onde eu vou colocar no fio preto. Só que no caso aqui é um carro da Fiat. E eu tenho o sinal de referência. Vou dar um play. E começou a trabalhar. Deixa eu afastar um pouquinho para baixo aqui para a gente visualizar melhor o sinal. Aqui eu tenho um sinal de sonda lambda dos veículos da linha Fiat, já em 1500 RPM. E aqui eu tenho da linha GM. Deixa eu explicar uma coisa. Esses ruídos que vocês estão vendo, esses ruídos são exatamente o que a central está lendo. Para eu tirar esse ruído, o que eu posso fazer para melhorar esse ruído? Eu posso vir aqui, colocar uma agulha no negativo da sonda. Então eu peguei uma agulhinha, ó, que a gente consegue comprar em qualquer armarinho ou bazar.
Vou encaixar aqui. Agora eu vou pegar o negativo que estava na bateria. Pode ver que explodiu o sinal. E eu vou colocar aqui. A partir daí, a gente consegue ver um sinal mais limpo. Porque eu coloquei o negativo lá direto no negativo da sonda lambda. Então eu consigo ver um sinal sem ruído. Para um melhor desempenho, eu vou acelerar o carro em 2000 RPM e vou analisar a onda. Aqui dá para a gente perceber que a frequência fica bem mais alta. Agora ela volta a funcionar. Agora, depois de ter testado a sonda número 1, eu vou testar a sonda número 2. Só que para eu testar a sonda número 2, eu não vou tirar a 1 do lugar. Eu só vou colocar no canal B o fio do sinal da sonda. Então eu vou chegar aqui com o cabo do canal B, vou pegar o New Tecnoscópio, vou colocar aqui no canal B, vou pegar uma outra agulha, vou encaixar. Agora eu vou lá no conector da sonda número 2. Aqui nós estamos vendo o conector da sonda número 2, que é a sonda pós-catalisador. Eu vou colocar a agulha do canal B lá no fio preto, que é o fio mais importante para a gente conseguir enxergar. Então um lugarzinho aqui é meio chato, mas dá para a gente chegar. Ó, é esse fio aqui, ó. Agora que eu liguei o cabo na sonda 2, eu vou vir aqui no meu equipamento. Eu vou tirar essa onda de referência. Para eu tirar é só eu clicar 2 vezes aqui. Vamos ver o que ele está lendo no canal B. Ok, ele está lendo uma informação bacana. Vamos fazer o seguinte. Vamos ligar os dois juntos, A e B. Vamos alinhar no ponto 0 os dois. E vamos analisar as ondas. Então olha que interessante, a gente consegue ter uma sonda número 1 oscilando e a gente consegue ter uma sonda número 2 travadinha, ou seja, com o catalisador funcionando perfeitamente. A gente consegue verificar que o sinal que a gente está vendo no scanner é muito parecido com esse. Porém, o sinal que a gente vê no scanner é um sinal que está sendo processado pela central da injeção eletrônica. E aqui no osciloscópio, no New Tecnoscópio, é o que realmente a sonda está entregando para a central. Então aqui é um teste a ponto, no ponto do componente. O scanner é uma ferramenta importantíssima, ela vai indicar você no defeito, mas o osciloscópio, o New Tecnoscópio, que vai realmente te dar o diagnóstico se você precisa substituir ou não o componente. Então aqui dá para a gente ter uma noção bem legal. Aqui está oscilando bem e no canal B ela está travada aqui, ó, em 0,7, que é em torno de 700 mV. Eu vou desligar o carro agora. Com o carro desligado, eu dei o stop no equipamento. Eu posso pegar essa linha aqui desse balãozinho e eu posso voltar e analisar tudo o que aconteceu durante o meu teste. Por quê? Porque ele gravou em buffer. Aqui, ó, está o buffer. Então ele fez todas as gravações. Observem, ó, que interessante. Então aqui eu consigo analisar realmente se a sonda está com um perfeito funcionamento. Bom, gente, fica a dica. Quem gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de avisar os amigos reparadores de se inscrever também no nosso canal e assistir às nossas aulas. Até a próxima!